Olá, trabalhadores e trabalhadoras da educação. Olá, toda a população teixeirense. Meu nome é André Almeida, sou vice-coordenador da PLB Sindicato e hoje vamos falar sobre um tema muito importante para todos os teixeirenses que tem aí está vivendo esse momento de pandemia e que tem seu filho matriculado na escola pública. O nosso momento de diálogo vai se dividir em três partes. Na primeira parte eu vou abordar uma lei federal que fala sobre os kits das escolas públicas. Na segunda parte eu vou falar um pouquinho sobre o papel do Conselho Municipal, onde ele tem aí um papel fundamental que é acompanhar, fiscalizando, deliberar, dizendo se aquilo está a favor da lei ou não, e também, principalmente, dar sugestões para o secretário municipal de educação, e não só para ele, mas nesse caso específico se dirige à Secretaria de Educação, dizendo o que pode ou não ser feito na questão desses kits especificamente. Por fim, nós vamos falar sobre um documento que foi emitido pelo secretário de Educação sobre os kits. Então, vamos ver primeiro a questão da lei. Então, o que diz a lei sobre os kits? A lei foi publicada em 9 de abril de 2020, é uma resolução, e ela trata o seguinte: ela diz que o Programa Nacional de Alimentação, o PNAE, ele criou essa lei para esse período de pandemia, para esse período de calamidade, onde você tem esse decreto, para poder as pessoas que têm necessidade de alimentação e que os filhos não estão indo para a escola, receberem a merenda em forma de kits. Então, o aluno não está indo para a escola, ele vai receber um kit, que também é chamado de cesta básica, justamente porque ele não está tendo acesso e os pais estão em isolamento social. E, diante disso, o que a lei diz? A lei diz o seguinte, que no seu artigo 1º, são muitos artigos, então nós selecionamos aqui apenas os principais. No artigo 1º ele diz o seguinte: durante o período de suspensão de aulas, em decorrência das situações de emergência em saúde pública. Então, essa lei foi criada justamente para esse momento que nós estamos vivendo, que é o momento do Covid-19. Causadas pelo novo coronavírus 19, autoriza, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios para a população, para a comunidade. Então, essa lei foi criada especificamente para que as pessoas vinculadas à escola pública, os pais, as mães, enfim, que tem esses alunos matriculados e que não estão indo para a escola e não estão se alimentando com essa merenda esteja sendo distribuída para a comunidade. E aí no artigo 3 ele diz o seguinte: a forma de distribuição dos kits deverá garantir que não haja aglomerações nas unidades escolares. Então já é um parecer da lei, ao mesmo tempo que ela autoriza a distribuição desses kits ou dessas cestas básicas, que as pessoas não fiquem aglomeradas, mas não pode haver suspensão dos kits, porque justamente essa lei foi criada para que essa alimentação chegue às comunidades. E aí ela diz o seguinte, para terminar: recomenda-se a entrega dos kits diretamente na casa dos estudantes. Ela dá outras possibilidades, mas se a outra for enviar porque está aglomerando, você pode automaticamente distribuir diretamente na casa dos estudantes. Então a lei ela abre uma série de possibilidades. O Conselho Municipal de Educação, tomando ciência dos casos de Covid aqui na região, que estava aumentando rapidamente, o que ele fez? Ele mandou um documento ao secretário de Educação, o João Carlos Vieira, e recomendou, repare que lá no documento diz assim, recomendou a suspensão da entrega das atividades presenciais. O que é isso? Então, os alunos estavam recebendo algumas atividades que esses pais retiravam na escola para continuar tendo acesso ao conhecimento. Então, ela recomenda que suspenda por conta dos casos de Covid que aumentou demais. Ok, e assim foi feito pelo excelentíssimo secretário de Educação. E o Conselho Municipal de Educação também diz o seguinte, que isso é devido à segurança das pessoas.
E continua, e ela entra agora na questão do kit, o documento. Busque outras alternativas, busque outras estratégias para entrega dos kits alimentícios para as famílias, em virtude do expressivo caso de Covid. Em nenhum momento nesse documento diz que é para não distribuir. Também, nem no documento federal diz aqui que não é para distribuir, porque o próprio documento autoriza a distribuição justamente por causa dos casos de Covid. Então agora vamos ver a nota do secretário de Educação. O que o secretário de Educação fez? Ele lançou essa nota e na nota diz o seguinte, considerando a necessidade de medidas mais restritivas, ou seja, diminuir os casos de circulação de pessoas, e em função do Covid-19, e considerando a necessidade de rever pontos do plano de ação emergencial em função do cenário dos últimos acontecimentos manifestos pelos boletins da Secretaria de Saúde, primeiro, suspender a distribuição dos kits de merenda escolar até o dia 28/6/2020. Repare, a lei federal diz e foi criada justamente para que esses kits fossem entregues agora, nesse momento de pandemia. O secretário de Educação, fazendo uma leitura equivocada da lei, o que ele está dizendo aqui? Ele está indo contra a lei federal. Ele está tentando suspender algo que não é para ser suspenso agora, porque a lei diz e foi criada justamente para que as pessoas não ficassem sem essa alimentação, como vocês viram aqui, que foi publicado no Diário Oficial da União. Então, olha só, em nenhum momento a lei diz que é para não entregar, em nenhum momento o Conselho Municipal de Educação, que fiscaliza, entre outras atribuições, mas fiscaliza as ações da Secretaria Municipal de Educação, em nenhum momento ela diz também que não é para entregar, muito pelo contrário, ela diz que é para encontrar outras possibilidades, e aqui na lei você encontra outras possibilidades, inclusive uma delas é você distribuir a merenda direto na casa da pessoa. E aí, por fim, o secretário usa os dois documentos equivocadamente e diz o seguinte: suspender a distribuição dos kits de merenda escolar até o dia 28. Então, a gente quer deixar aqui que nós não concordamos com isso. Temos nisso um grande equívoco da Secretaria de Educação, na presença do secretário, porque o documento em nenhum momento ele diz que é para suspender. Então, está sendo usado de forma equivocada, e a gente espera aí que o secretário de Educação entenda o que está sendo dito no documento e entenda que ele está indo contra um documento federal, e que ele volte atrás e imediatamente volte a distribuir os kits, também conhecido como cesta básica. Então, um forte abraço e aguardamos aí que o secretário tome essa atitude. Até mais.